Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para dar mais uma super dica de direito do trabalho. Quero conversar com vocês sobre justa causa. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem as notificações para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante para você. Peço também que você dê o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho que será muito importante. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre justa causa. Justa causa é um dos temas mais controversos da Justiça do Trabalho. Ele está no dia a dia da Justiça do Trabalho. Várias empresas se utilizam da aplicação da justa causa para rescindir o contrato de trabalho do trabalhador. E por que essa espécie, essa modalidade de rescisão do contrato de trabalho, ela de certa forma ela é muito utilizada pelo empregador. De forma muito simples e objetiva, você precisa entender que na aplicação da justa causa, o trabalhador praticamente ele sai dessa relação contratual sem direito a nada. Ele vai perder ali férias proporcionais, ele só vai ter direito ao saldo de salário dos dias que ele trabalhou, ele não terá direito a aviso prévio, ou seja, a empresa ela terá uma grande vantagem na hora de rescindir esse contrato de trabalho. E muitas empresas se utilizam por esse motivo. Mas, na verdade, a justa causa ela não tem esse objetivo. A justa causa prevista no artigo 482 da CLT, ela visa rescindir o contrato de trabalho entre empregado e empregador a partir do momento que o empregado pratica atos e pratica determinadas condutas de forma grave que não haja mais condições de permanência desse empregado na empresa. Costumamos dizer até o seguinte, como eu comentei também no vídeo anterior sobre rescisão indireta. Existem determinadas condutas praticadas pelo funcionário que quebram a fidúcia, quebra a relação de confiança entre empregado e empregador. Aí, a partir desse momento, quando determinada conduta, seja por um único ato gravoso e proporcionalmente grave, ou por atos menores, mas ainda que reiterados, ainda que repetitivos, como por exemplo, na hipótese da desídia, o empregador ele não vê outra solução que não a de rescindir o contrato de trabalho. Porque muitas vezes o empregador ele não quer demitir o funcionário, muito menos ele vai querer demitir por justa causa. Primeiro que ele contratou aquele funcionário porque provavelmente ele irá precisar daquele funcionário. Então, ao demitir, além dele ter que pagar o que tiver que pagar por lei, seja pela demissão sem justa causa, seja pela demissão por justa causa, o fato é que alguma coisa ele vai ter que pagar. Fora isso, ao perder aquele funcionário, ele vai ter que se reestruturar, vai ter que contratar outro funcionário, vai ter que treinar outro funcionário. Isso leva tempo até você contratar um funcionário, até você perceber que aquele funcionário já está começando a entender o ritmo e o procedimento da empresa. Então, tenha certeza que não é comum e não é natural que a empresa queira demitir os funcionários, muito menos demiti-los por justa causa. Mas, infelizmente, acaba que acontece dessa forma. Às vezes,
A empresa dá chances, dá uma, dá duas ou três chances para o funcionário, mas ele infelizmente não se enquadra no padrão da empresa, não se enquadra no perfil da empresa. E existem situações e existem condutas que ultrapassam o limite do bom senso e a empresa não pode mais perdoar, não poderá mais permitir que aquele funcionário fique repetindo aquelas determinadas condutas. E é por essa razão que existe a justa causa. Você vai encontrar a justa causa na CLT, lá no artigo 482 da CLT. Tem várias letras ali, várias alíneas, né? Termina ali por volta da K, da L, da M. Você vai encontrar incontinência de conduta ou mau procedimento, você vai encontrar improbidade, você vai encontrar a desídia nas atividades, você vai encontrar ali o abandono de emprego. Essas são as mais conhecidas, mas tem algumas outras. Recentemente foi acrescido na lei, no artigo 482, uma das últimas hipóteses é quando o funcionário ele perde uma habilitação profissional que por conta daquela habilitação que ele foi contratado. Vou te dar um exemplo, meus amigos. Determinada pessoa, determinado funcionário, ele foi contratado para ser motorista e requisito básico daquele cargo, ao ser contratado, era ter a carteira de habilitação. Se por acaso a carteira de habilitação dele for suspensa ou revogada ou retirada a carteira de habilitação, ele não preenche mais os requisitos para a manutenção daquele cargo. A empresa vai verificar o motivo. Se verificar que o motivo foi por culpa desse funcionário, a empresa poderá demiti-lo por justa causa. Se ele não tem mais habilitação, ele perdeu o principal requisito da manutenção do contrato de trabalho dele, principalmente se foi ensejado por ele. Entendeu, meus amigos? Tem aí, a partir dessas alíneas, destas hipóteses de aplicação da justa causa, que iremos verificá-las. A primeira informação que você precisa saber da justa causa é a seguinte: a justa causa, ela é a última das penalidades. Isso mesmo, ela é penalidade, mas ela é a última das penalidades. Poderemos ter primeiro uma advertência, poderemos ter suspensão, inclusive essas advertências e suspensões que irão certamente constar do prontuário profissional de determinado empregado serão avaliadas no momento de uma rescisão por justa causa e também avaliadas pelo juiz na Justiça do Trabalho. Agora, como é que funciona? Se determinado funcionário praticou uma conduta média ou uma conduta equivocada de proporção pequena, mínima, e o superior dele deu uma advertência uma vez, deu advertência duas vezes, logo depois ele praticou uma conduta equivocada mais uma vez, um ato faltoso, foi dada uma suspensão de um dia, depois reiterou essa conduta faltosa, então teve uma suspensão de mais 3 dias ou 4 dias. Perceba que tem ocorrido várias punições. Ocorrida a punição de advertência uma ou duas vezes, foram ocorridas punições. Essa punição acarreta certamente no não pagamento daquele dia das suspensões. No máximo, a suspensão no máximo poderá ocorrer até 30 dias. O que acontece, meus amigos? Depois de dada a advertência, depois de dada a suspensão, o funcionário continua reiteradamente praticando aquelas condutas faltosas,
Infelizmente, a empresa não vê outra alternativa senão aplicar a pior pena, que é a pena da aplicação da justa causa. E eu reitero aqui essa informação da pior pena, porque é assim que o judiciário vê. Muitas empresas demitem por justa causa e quando chega lá na Justiça do Trabalho, o juiz ele reverte essa justa causa. Seja porque não verificou ali a existência da conduta faltosa, seja porque, ainda que verificada a conduta faltosa, talvez essa aplicação da justa causa não tenha sido proporcional, e esse é um dos requisitos da justa causa, e é o que eu costumo dizer, da justa causa é mole. Quero ver você manter na Justiça do Trabalho. Muitas são mantidas. Quando aplicadas de forma correta, elas serão mantidas. Outras não. Várias outras, muitas empresas aplicam a justa causa da forma que ela quer. Aí quando chega lá na Justiça do Trabalho, ela não consegue comprovar nem a existência, nem a manutenção, nem a correção dessa justa causa. Então temos que ter cuidado nesse sentido. Além disso, meus amigos, olha só, a justa causa, a aplicação da penalidade de justa causa, ela tem que ser taxativa na lei. Você encontra as hipóteses de justa causa de forma taxativa na lei. Você não poderá aplicar uma justa causa com base em algo que nós não encontremos na lei. E quando eu digo encontrar de forma taxativa na lei, é na legislação. Pode ser na CLT, no próprio artigo 482, quando todo mundo conversar sobre justa causa, vai todo mundo lá no artigo 482 da CLT, com as suas hipóteses ali. Mas aí eu lhe pergunto, é só no artigo 482 que você encontra? A maioria da doutrina entende que não, meus amigos. Ela entende que ela é taxativa na lei, seja na CLT, seja no artigo 482, seja em outros dispositivos na própria CLT, ou seja, também em outras legislações fora da CLT. Eu coloquei aqui alguns exemplos para você. Olha só, na CLT a gente encontra, como todos nós conhecemos, as hipóteses de justa causa previstas no artigo 482 da CLT, mas também o artigo 158, parágrafo único da CLT, ele também informa ali a possibilidade de punição. O artigo 158, parágrafo único, o que ele está falando ali? Ele está falando naquele momento que o funcionário deveria ter usado o EPI, o equipamento de proteção individual. Aí o que acontece? Você percebe que o funcionário está desrespeitando determinações da empresa. Já pensou se ele reitera essa conduta? Ele assinou documento dizendo que recebeu equipamento de proteção individual da empresa, aí uma primeira vez ele não usa, vai ter advertência, uma outra vez ele não usa, outra advertência, aí não usa pela terceira ou quarta vez, suspensão. Esse artigo não está dizendo que ele pode ser demitido de cara, mas demonstra ali a coligação, a interpretação sistemática que às vezes você, como advogado de reclamado, você pode se utilizar. Você coloca o artigo 482 da CLT, quando você conversa ali de indisciplina, né? E na observância das ordens da empresa, e você pode colocar esse exemplo do artigo 158, parágrafo único, que ele descumpriu as determinações da empresa. Uma outra hipótese, na própria CLT, você vai encontrar lá no artigo 436, inciso 2 da CLT. É lá naquela parte que a gente conversa sobre jovem aprendiz.
um dos requisitos para a manutenção do contrato de trabalho do jovem aprendiz é que ele esteja frequentando as aulas da escola contratada entre a empresa e a instituição de ensino. Se de repente ele, por mais que ele compareça na empresa, ele não esteja frequentando as aulas, ele estará violando ali o contrato de trabalho dele ali. E o próprio inciso 2 coloca, o caput e o inciso 2 do artigo 433, coloca como possibilidade de rescisão do contrato de trabalho do jovem aprendiz de forma antecipada, o que? O inciso 2, que fala quando o jovem aprendiz se ausenta da frequência das aulas. Perceba mais uma vez que tem ali uma interpretação sistemática. Falei aqui com vocês algumas hipóteses de justa causa ou de aplicação da justa causa, melhor dizendo, na CLT. Agora, será que é só CLT? Eu falei com vocês que não é só a CLT. Tem a lei do empregado público, tem outra informação aqui, ó, a lei 6.019, essa eu fiz questão de colocar aqui no artigo 13 da lei 6.019. A lei 6.019, ela trata do trabalho temporário. Esse artigo 13, ele prevê a possibilidade de aplicação da justa causa de artigo 482. Também uma outra interpretação sistemática que você faz com o 482 da CLT, com o 483 e esse artigo 13º da lei 6.019. Então perceba, meus amigos, que não é só o artigo 482 não. É muito pouco. Dependendo da prova que você for fazer, ou da causa que você irá defender, seja como advogado do autor, seja como advogado do réu, tenha certeza que justa causa não está só ali no artigo 482 não. O legislador ele foi muito mais além. Mas, como eu digo para vocês, o sistema de punição ele é taxativo. Se não tiver na CLT e não encontrar em nenhuma outra lei, não há que se falar em aplicação da justa causa. E vocês lembram, meus amigos, no vídeo passado eu conversei com vocês sobre rescisão indireta ou dispensa indireta do contrato de trabalho. Pois é, a justa causa do empregado contra o empregador. Agora eu estou conversando com vocês sobre a justa causa, a famosa justa causa do artigo 482 da CLT, que todos nós conhecemos, que é quando o empregador, empresa, aplica a justa causa no empregado. Isso aí todo mundo conhece. E tanto lá naquele vídeo como aqui, também deveremos preencher requisitos para aplicação da justa causa no empregado. Se você olhar bem, meus amigos, os requisitos aqui da justa causa, eles são até mais extensos do que o da rescisão indireta. Podemos aqui delinear aqui, eu coloquei 8 possibilidades. A última possibilidade aqui, ela até gera uma certa controvérsia, mas eu vou aqui falar rapidamente para vocês aqui como é que funciona esses requisitos da aplicação da justa causa. Alguns, o conceito ele é até repetido, conforme eu conversei com vocês no vídeo anterior. Depois você vai lá, se quiser também, pode buscar esse vídeo de rescisão indireta. Mas vamos lá. A letra a hipótese A de aplicação da justa causa, que eu coloquei aqui, é a imediatidade. Tanto lá na rescisão indireta, como aqui na justa causa propriamente dita, o ato faltoso
a conduta faltosa do empregado, ela tem que ser imediata. Eu, particularmente, como advogado de reclamante, já consegui reverter mais de uma justa causa, porque a aplicação da justa causa ela não foi imediata. Se digamos que hoje é segunda-feira e o empregado praticou essa conduta hoje, na segunda-feira, então, salvo situações muito específicas, o empregador ele deverá aplicar essa justa causa, seja hoje na segunda-feira, seja amanhã na terça-feira. Imediato, tem que ser imediato. Como eu disse para vocês no vídeo de rescisão indireta, esse é o requisito, o requisito da imediatidade ou contemporaneidade. Por quê, meus amigos? Porque tanto lá como aqui, imagina a situação. Imagine que determinado funcionário praticou uma conduta lá em dezembro de 2021, que seja, nós estamos aqui em 2022. Digamos que essa conduta foi em dezembro de 2021, gerou repercussões, mas acabou que no final da história tudo passou batido. Passou 2, 3, 4 meses, 6 meses, e o superior desse funcionário decide, depois de 6 meses, aplicar a justa causa com base naquela conduta há 6 meses atrás. Além de não ser imediata, ficou claro aqui que também nós nos deparamos com outra característica, com outro requisito da justa causa que nós vamos falar lá na frente, que é o perdão tácito. Quem cala consente. Passou 6 meses, ele se calou, perdoou. E, como eu disse aqui, não foi imediato. Teria que ser, geralmente, no dia seguinte. A não ser que esse funcionário, pode, tudo bem. Se não for no dia seguinte, digamos que esse funcionário no dia seguinte está de licença médica, ou que esse funcionário tinha uma folga no dia seguinte, tudo bem. Foi na segunda, o ato faltoso, na terça-feira ele teve folga, quando ele volta na quarta-feira, a empresa tem que aplicar a justa causa nele, tem que preencher esse requisito da imediatidade ou contemporaneidade. Vamos aqui para B, meus amigos. A letra B é outra que sempre pega o pessoal de jeito. É a proporcionalidade. Vocês vão lembrar, meus amigos, até do vídeo passado, como eu já comentei com vocês, e tanto lá como aqui na justa causa do artigo 482, a conduta equivocada, a conduta ilícita, a conduta faltosa do empregado, ela tem que ser de forma tão grave, mas tão grave, que não haja mais aquela relação de fidúcia, aquela relação de confiança, porque no contrato de trabalho existe ali uma relação de confiança. Essa conduta não pode ser uma conduta pequena para aplicação da justa causa. Se a conduta faltosa é uma conduta pequena, a medida punitiva, a punição, ela tem que ser proporcional à conduta. Se, por exemplo, o funcionário saiu mais cedo 30 minutos, por exemplo, será que no dia seguinte você vai ter que demitir ele por justa causa? Será que essa aplicação dessa justa causa é proporcional à conduta só porque ele saiu 30 minutos mais cedo sem avisar o seu superior? Será que ele não poderia ter sido advertido? Será que ele não poderia ter sido suspenso?
Se ele faltou, acontece isso muito, muito. Funcionário faltar, seja por motivo de doença e não entrega atestado, seja por outro motivo e não informa, no dia seguinte ele volta. O juiz trabalhista, se ele pegar uma justa causa dessa que o cara faltou uma vez e a empresa aplicou a justa causa, a Justiça do Trabalho não verá com bons olhos. Uma coisa é o cara faltou uma, duas vezes, a empresa foi lá, deu advertência. Faltou a terceira, deu outra advertência. Faltou a quarta, deu uma suspensão. Faltou a quinta, deu uma suspensão de 2 dias. Faltou a sexta e a sétima, suspensão de 4 dias, suspensão de 5 dias. Aí a empresa, o que ela fez? O funcionário começou a faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele deu uma advertência, deu uma segunda advertência, viu que não deu certo, deu uma primeira punição, deu a segunda punição, aumentou os dias da punição, a quantidade de dias. Por que embora essa característica de você, da empresa, dar primeiro a advertência e depois a punição, você não encontra isso na lei, mas isso é uma conduta da prática do dia a dia das empresas. E a doutrina entende o seguinte: essa prática ela tem como objetivo educar, sociabilizar aquele funcionário. É como se a empresa falasse assim: fulano, eu estou te dando uma chance. Fulano, eu estou te dando a segunda chance. Estou te dando a terceira chance. Estou te dando a quarta chance para você melhorar a sua conduta. Aí, geralmente, nesse caso, que tem várias advertências e várias suspensões, é aquele caso que a empresa vai lá e aplica a justa causa por desídia. Desídia é o quê? É o funcionário descuidado. Ele não tem cuidado com o seu contrato de trabalho. Então, tem que ser proporcional. Outra hipótese aqui é o non bis in idem. Ele faltou hoje, na segunda-feira. No dia seguinte, a empresa vai lá e deu advertência. Ó, você faltou na terça-feira, ele fala, olha, ela cumpriu a imediatidade. Na terça-feira ela falou, olha só, você faltou ontem na segunda-feira sem avisar e sem entregar atestado. Advertência. Já teve a primeira punição. Puniu com advertência. A advertência ela é a punição. Aí digamos que na quarta-feira o superior falou assim: não, pô, dá uma advertência para esse cara é muito pouco. Eu vou demitir esse ser humano por justa causa. Aí ele vai chegar lá no jurídico trabalhista e o advogado vai falar: pode não, meu filho. Você já puniu ele. Você não pode dar uma dupla punição. Você não pode dar nele um non bis in idem. Se você quisesse ter demitido ele por justa causa, você deveria ter demitido antes de dar advertência. Ainda que essa punição por justa causa talvez não seja das melhores, mas certo é que dupla punição você não pode dar nele, sob pena de violar o non bis in idem. O próximo requisito é a não discriminação. Você não irá aplicar a justa causa a um funcionário com base em discriminação sexual, religiosa, étnica. É uma das possibilidades que você não poderá aplicar. E isso é muito óbvio, né, meus amigos? O direito do trabalho, a CLT, que sempre protegeu o menor, sempre protegeu a mulher. Por exemplo, a CLT protege, tem espaço na CLT para a proteção do trabalho da mulher, buscando a igualdade. Então, certamente, quando ocorreu aqui a ideia do legislador de proteção de justa causa ou de aplicação da justa causa, ele protegeu para o funcionário, o trabalhador, para que não houvesse uma aplicação de justa causa de forma discriminatória. É o raciocínio coerente do legislador trabalhista. Além disso, meus amigos,
Foi como eu falei ali, ó. O próximo requisito é a gravidade, ele está intimamente ligado à proporcionalidade. Foi como eu falei com vocês. A aplicação da justa causa é a última hipótese. É a última hipótese. E a aplicação da justa causa, ela só poderá ocorrer se o ato faltoso do empregado foi grave. Grave a ponto de encerrar a relação de confiança entre empregado e empregador. Gravidade. Esse é mais um requisito. O outro requisito aqui que eu vou falar para vocês é a teoria dos motivos determinantes. Foi o que eu falei com vocês no vídeo de rescisão indireta. Se o funcionário praticou conduta A, por exemplo, se ele faltou, a aplicação da justa causa terá que ser com base na falta desse funcionário. Se ele agrediu um outro preposto, um outro funcionário da empresa, essa base para a justa causa, esse motivo deverá ser de manutenção da justa causa, de aplicação da justa causa, será essa agressão contra o funcionário. Teoria dos motivos determinantes, que você, meu amigo, minha amiga, você também deve conhecer do direito administrativo. Lá no direito administrativo, quando o juiz ele verifica que, com base na teoria dos motivos determinantes, não guarda a relação de nexo de causalidade, o juiz ele retira isso. E aqui na Justiça do Trabalho, a mesma coisa. Se o juiz verificar que o ato não condiz com a motivação, com a fundamentação da aplicação da justa causa, ele não irá manter a justa causa. Ele vai reverter essa justa causa em demissão sem justa causa, dando todos os direitos ao trabalhador. Além da teoria dos motivos determinantes, meus amigos, temos aqui também, ó, o não perdão. Vez ou outra a gente vai, a gente volta, perceba que esses requisitos eles se entrelaçam. Não poderá haver o perdão, seja o perdão expresso, escrito, ou o perdão tácito. Digamos que há 2 semanas atrás esse funcionário ele praticou uma conduta. Aí hoje você promove esse funcionário. Promoveu. Pô, peraí. Se esse funcionário é tão ruim assim, esse cara não vai ser promovido. Aí você foi lá e promoveu ele, mesmo ele tendo tido aquela conduta errada. Aí por qualquer motivo, vocês botaram panos limpos ali, passou por panos limpos, ultrapassaram esse obstáculo, tudo bem, e hoje você promove ele. Amanhã você demite por justa causa com base naquela conduta de 2 semanas atrás, você perdoa ele. A partir do momento que você promoveu, você perdoa ele. Lá no exemplo que eu dei, lá da rescisão direta, eu tinha dado o exemplo de um funcionário que tinha praticado, que o superior tinha agredido ele, faltado com respeito, alguma coisa nesse sentido, e o funcionário foi lá e chamou ele para casamento. Perdoou tacitamente, meus amigos. E nesse caso a mesma coisa. O perdão ele pode ser expresso ou pode ser tácito. Essa é uma forma de perdão tácito. E ainda que ele não tenha sido promovido, passou 2 semanas, 3 semanas, passou até menos de 1 semana e você não praticou nenhuma advertência, nenhuma suspensão, perdão tácito. Não se esqueça do princípio do requisito da imediatidade. Você não vai 1 semana, 2 semanas, acabou, perdoou. E o último requisito aqui que eu posso falar para vocês, meus amigos, é o requisito do prejuízo. Esse requisito do prejuízo, a gente não encontra ele por todos os doutrinadores. O professor Dorival Lacerda, ele entende que tem que haver esse requisito, o prejuízo da empresa.
mas é um requisito, é um entendimento praticamente único do professor Dorival Lacerda. A grande, maciça maioria da doutrina e da jurisprudência, ele não coloca a existência de prejuízo como requisito da aplicação da justa causa. Mas é bom que a gente coloque. Eu não sei qual tipo de prova você vai fazer e não faz mal a gente colocar. Mas geralmente esse requisito do prejuízo nos livros, nos cursos de direito do trabalho, e na maioria da doutrina e jurisprudência, ela não menciona esse requisito do prejuízo. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram tecer algum comentário, podem escrever aqui. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.